Para encontrarmos o valor máximo ou o valor mínimo, né, olhando no gráfico, quando a concavidade é voltado para baixo, aqui é o valor máximo, tá? É no vértice, esse aqui é o vértice da parábola, então é o valor máximo. Quando a concavidade é voltado para cima, então esse daqui é o valor mínimo, tá? Lembrando que são os números negativos, então o valor mínimo. São positivos, valor máximo. Então, concavidade para baixo, valor máximo. Concavidade para cima, valor mínimo. É esse ponto olhando no gráfico, tá? Mínimo e máximo. Algebricamente, resolvendo, né, uma equação do segundo grau, uma função, então você vai encontrar o vértice. A fórmula para encontrar o vértice, ou seja, o par ordenado, onde o gráfico faz essa curva, né, esse ponto, né? Onde o gráfico vai fazer esse ponto? Qual é o par ordenado que satisfaz esse vértice? Então você tem que resolver esta fórmula, que é menos b sobre 2a representa o x, e depois o menos delta sobre 4a, que representa o y, ou seja, o par ordenado onde representa o vértice da parábola. Então, só para mostrar para vocês, temos aqui uma função x ao quadrado mais 2x menos 3. Tá? Então, vamos resolver o delta. Né? Então, delta é igual, vocês sabem, b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é o 3 negativo. Então, dá 4 mais 12, delta é igual a 16. E aí, para encontrar o vértice, então vamos lá encontrar o x primeiro. Voltando aqui, ó, é menos b sobre 2a. Então, menos b, quem que é b? Olha lá, ó, 2, né? 2a, 2 vezes 1. Então, b menos b sobre 2a, 2 vezes 1, 2, dá menos 2 sobre 2, portanto, x é 1 negativo. E o b? Olha lá a fórmula. Delta negativo, né? Menos delta, né? Sobre 4a. Então, o delta, fizemos a equação, deu 16. Então, menos 16 sobre 4a, 4 vezes 1, que é 4. 16 dividido por 4, 4 negativo. Bom, e aí eu encontrei o vértice. Então, nesta função de x ao quadrado mais 2x menos 3, né, a parábola vai cruzar, né, vai chegar no ponto mínimo, tá? Quando eu sei que é ponto mínimo? Porque olha lá, o A é positivo, concavidade para cima. Então, o ponto mínimo, ele vai chegar no ponto, no par ordenado, 1 negativo e 4. Estudo dos sinais das funções quadráticas. Bom, pessoal, aqui temos o eixo da abscissa, o eixo x, para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, pessoal, é o seguinte, esse gráfico aqui tem a concavidade para baixo, este outro concavidade para cima. Vamos começar por este gráfico com a concavidade para baixo. Quando o y é menor que zero, se você verificar, menor que zero, y para baixo, tem que acompanhar a linha do gráfico. Quando x for menor que 2 negativo ou x for maior que 2 positivo. Tá? Então, y é menor que zero para x maior que 2 positivo e x menor que 2 negativo. Tá? Quando x é igual a zero? X é igual a zero quando cruza o eixo da abscissa. Então, é nesse ponto aqui. Ó. Quando x for igual a 2 negativo e x for igual a 2 positivo. E quando x é maior que zero, pessoal, acompanhe a linha do gráfico, ó, para cima, tá? Então, é no intervalo entre 2 negativo e 2 positivo. Então, em linguagem matemática, escreve, né? Y é maior que zero quando 2 negativo for menor que x e menor que 2. Tá bom? Então, fica neste intervalo entre 2 negativo e 2 positivo, y é maior que zero. Este outro exemplo, concavidade para cima,
Olha lá, quando y é maior que zero. Então, se você acompanhar a linha do gráfico, ela está subindo. E desse lado também está subindo. Então, y é maior que zero para x menor que 2, negativo, e x maior que 2, positivo. Quando y é igual a zero? Y é igual a zero quando cruza o eixo da abscissa. Então, é quando x for igual a 2 negativo e x igual a 2 positivo. E quando y é menor que zero? Y é menor que zero, pessoal, olha lá, para baixo, neste intervalo, entre 2 negativo e 2 positivo. Em linguagem matemática, 2 negativo é menor que x, que é menor que 2. Bom, essa é a explicação de sinais das funções quadráticas. Tem aluno que vai ficar com dificuldade, mas no próximo encontro, no Zoom, eu tiro as dúvidas, tá bom?